O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, veio Jesus à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar o ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca. E diziam: Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: Sem dúvida, vós me repetireis o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até ao alto do monte, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O tema do Evangelho de hoje vai tratar sobre o Espírito de Deus Pai que estava sobre Jesus. Há um santo chamado Santo Ambrósio, conhecido entre os padres da Igreja, que ao comentar sobre esse Evangelho, Santo Ambrósio vai dizer que quando Jesus chegou à sinagoga e abriu o livro do profeta Isaías, ele estava afirmando que o profeta Isaías estava falando dele mesmo, o próprio Jesus. O texto começa dizendo que Jesus voltou à cidade de Nazaré. E Nazaré foi o lugar das origens e da criação do próprio Jesus. E é em Nazaré que depois Jesus sairá da cidade dizendo: um profeta só não é bem aceito em sua própria pátria. Jesus, ao chegar em Nazaré, ele entrou na sinagoga no dia de sábado, abrindo o livro do profeta Isaías. Jesus disse: O Espírito do Senhor está sobre mim,
porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Jesus aqui está afirmando que o Espírito do Pai está com ele. O Espírito do Pai acompanhou Jesus durante a sua trajetória na terra. Mas a missão do Espírito do Pai em Jesus foi consagrá-lo para anunciar a boa nova aos pobres. Esta é a missão que Jesus recebeu do Pai. Esta é a missão que Jesus consagrou ao Pai, de anunciar aos pobres a sua boa notícia. Um padre da igreja, muito conhecido a nós, Santo Agostinho, ele vai afirmar que a boa nova comunicada por Jesus aos pobres foi o anúncio da salvação. O povo que jazia nas trevas agora vê uma grande luz. E a grande luz anunciada pelos profetas da antiguidade é a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Continuando o Evangelho, Jesus fala através do livro do profeta Isaías, que o Espírito do Pai enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista. A missão de Jesus é libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Há uma palavra no grego chamado kairos. Kairos significa o tempo da graça. Nós estamos no tempo da graça de Deus. Nós não estamos no tempo da desgraça. E quando nós estamos vivendo esse tempo da graça, é o tempo onde Deus derrama sobre nós o seu Espírito. Porque o Espírito de Deus, ele tem a missão de nos confirmar na missão que Jesus iniciou, mas que não acabou, mas ela continua através da igreja, através de nós. Há um dado interessante que quando Jesus terminou a leitura do livro do profeta Isaías, quando Jesus fechou o livro, todos os ouvintes ficaram espantados. Houve uma grande admiração entre os ouvintes, e aí muitos perguntavam: mas ele não é o filho de José, o carpinteiro? E quando Jesus saiu da sinagoga, ele disse a expressão mais linda, mas que nos leva a uma profunda reflexão. Jesus disse: todo profeta, ele só não é bem recebido em sua própria pátria. O que quer dizer isso para nós nos dias de hoje? Jesus disse aquilo que nós vivemos nos tempos de hoje. Todo profeta só não é bem recebido em sua própria pátria. Quantas vezes você de casa tenta aconselhar os seus para o caminho de Jesus? Quantas e quantas vezes você na sua casa é o alicerce, é o para-raio, aquele e aquela que está orando pela conversão da sua família? E muitas vezes é na sua casa que você não é bem compreendido. Às vezes é na sua família que você não é bem acolhido por causa do testemunho da sua fé. Mas Jesus deixa aqui uma linda mensagem de encorajamento para nós. Jesus, diante dos fariseus, ele não se deixou intimidar e nem se constrangeu. Jesus continuou a sua missão de anunciar aos pobres a boa nova de Jesus. Esta também é a sua missão. Não tenha medo se a sua família te despreza. Não tenha medo se na tua casa você é perseguido por causa do nome de Jesus. Alegrai-vos, porque grande será a sua recompensa no reino de Deus. E é interessante que o texto continua dizendo que Jesus, ao sair da sinagoga, ele disse assim: no tempo do profeta Elias,
quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e na região de Israel houve uma grande fome. Em nenhuma casa Deus mandou o profeta Elias, a não ser a casa de uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. É interessante que Jesus aqui, ao relembrar os profetas da antiguidade, Jesus está dizendo que no tempo de grande fome em Israel, a única viúva que tinha fé ainda em Deus e que estava passando por necessidade, Deus enviou o profeta Elias àquela viúva de Sarepta, na Sidônia. Jesus ainda relembra as autoridades daquela época. No tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. O que Jesus está querendo falar para nós, minha gente? Qual que é a mensagem que Jesus está querendo dizer? Que no momento de fome em Israel, somente uma viúva continuou acreditando em Deus. E por causa da fé dela, Deus mandou a providência através do profeta. Enquanto também, lá em Israel, havia muitos leprosos. Somente um leproso foi curado, Naamã, o sírio, porque ele tinha fé. O que Jesus está querendo falar para nós nesse dia de hoje? Se você tiver fé, mesmo na situação mais difícil que você está vivendo, você verá a providência de Deus acontecendo na sua vida. Creia nisso. Jesus, ele só realizou milagres na sua pátria porque ele só encontrou fé em alguns corações. Qual que é a conclusão que a gente pode tirar? Jesus, ele só realiza a sua providência, os seus milagres, se houver fé. Se não encontrar fé em nosso coração, Jesus não pode realizar os seus milagres. Para terminar a minha reflexão, quando Jesus acabou de dizer isso, diz o texto que muitos na sinagoga ficaram furiosos com Jesus e se levantaram e expulsaram Jesus da cidade. Mas olha o que Jesus fez. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Qual que é a mensagem que o Evangelho deixa hoje para nós, meu irmão? Se você é perseguido por causa de Jesus, se falam mal e criticam porque você vai à igreja, faça como Jesus. Jesus passou no meio dos fariseus e continuou o seu caminho. Não desanime, não se abata, continue prosseguindo na vocação que Jesus te chamou, porque você não veio a este mundo para agradar aos homens, mas sim agradar a Deus. E quem agrada a Deus, tenha certeza, não ficará sem a sua recompensa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.